Seja bem-vindo a mais uma aula de subsídio ao CAPED. Na lição de hoje, a lição 4, nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais que precisa ser explorado, tá? É interessante que o professor ele explore bastante esse assunto, devido ao momento em que nós estamos vivendo, o momento em que a família está, qual é a janela, né, que a família está vivendo nesse momento, como que o mundo vê o conceito de família, e aí o papel dos seus membros, qual que é o papel do pai, da mãe, né? Se tem papel, né? Se tem papel, que é essa questão também hoje secularizada. Então, a lição 4 de hoje nós vamos falar sobre o patriarcado. E, para nós falarmos sobre o patriarcado, vamos pegar um linkzinho bem sutil, tá? Para nós falarmos sobre essa questão do movimento feminista. Porque hoje isso impacta falar sobre patriarcado e não citarmos esses movimentos, tá bom? Então, a nossa lição bíblica, ela é em Efésios 5, dos 25 ao 33, bem conhecido, tá? Então, não há necessidade, né, de nós lermos, mas é uma passagem bem conhecida e creio eu que dentro da Bíblia, tratando dessa questão de posicionamento, qual o posicionamento do esposo, né, do marido, da esposa, dos filhos, Efésios ele trata muito bem dessa questão aí. Paulo ele vai tratar dessa questão e faz com maestria esse assunto, né? Então, o tópico 1 vai falar sobre a influência do socialismo do socialismo marxista no feminismo, tá? Por que nós vamos falar um pouco sobre essa questão do socialismo e o feminismo? Porque uma coisa, ela hoje em dia, ela não sobrevive sem a outra, tá? Nasceram distintos um do outro, claro, com certeza, mas em um determinado tempo o feminismo e o socialismo marxista, eles se casaram, tá? E hoje em dia nós temos o tipo de marxista que hoje em dia é predominante na nossa sociedade. Uma vez que o marxismo ele sofreu bastante transformação, né? Ele mudou ao longo do tempo também. E também o feminismo, ele passou por algumas aí dentro desses estudos, são chamados de ondas, né? A onda 1, a onda 2, a onda 1, ela ainda era voltada para a questão dos direitos da mulher. Se você estudar o feminismo, a história do feminismo, você vai ver que a onda 1, ela era voltada para os direitos da mulher, e nós sabemos que sim, que a sociedade, ela é ainda, né? Em certo modo, mas a sociedade mais antiga, ela era um pouco mais machista, tá? Para ser menos pesado, né? Ela era um pouco mais machista. E o feminismo, o movimento feminista, ele nasce pelas lutas do direito de igualdade, né? Entre homens e mulheres. Só que até então, esses direitos de igualdades não era o que hoje em dia o feminismo prega, na onda atual que nós estamos, né? Que está o movimento. Ele pregava o direito ao voto, direito a trabalho, o direito da mulher a se expressar na sociedade, estudo. Então, a gente vê alguns filmes até retratam essa questão, né, da primeira mulher fazer uma faculdade, um nível superior, a se tornar uma membra de um conselho educacional. A gente vê nessa questão dos esportes, a primeira mulher participar de esportes e tal. Então, a gente vê que as primeiras ondas, elas tinham as pautas voltadas realmente para os direitos das mulheres que, sim, em grande parte, eles eram negados, né, esse direito para as mulheres. A partir da segunda onda para cá, ela sofre uma transformação bem diferente do que era a primeira onda. Então, ali é claro que eles mantêm a primeira onda como um pano de fundo, vamos dizer assim, como o marketing, mas os objetivos já não são mais os objetivos da primeira onda, até mesmo porque as pautas da primeira onda já foram todas atendidas. É importante a gente destacar isso. E, ironicamente, todas elas, se você for estudar, todas, sem exceção, tá? Tem muitos documentários aí distorcendo os fatos que a gente precisa ter cuidado, mas todas elas foram conquistadas a partir do quê? A partir do homem. O homem reconheceu esse direito e os homens lutaram, inclusive, homens lutaram por esses direitos das mulheres, tá? Não foi uma luta exclusiva da mulher independente e o homem ficou simplesmente observando, né? Então, a gente vê a participação do homem nos direitos das mulheres, tá? Então, não foram direitos como a gente vê por aí sendo colocado, como se as mulheres tivessem conquistado esse direito independentemente. Não é bem assim não, tá?
Então, é importante a gente conhecer a história da forma correta, tá? Então, a gente vê que foi uma parceria, homem e mulher, como não poderia deixar de ser, né? Portanto, uma parceria homem e mulher para conseguir buscar esses direitos, tá bom? E nós citamos alguns nomes aqui dentro dessa questão desse movimento feminista. É importante a gente observar alguns nomes, tá? E qual foi o impacto que que o movimento feminista, já que a primeira onda tratava de direitos políticos, liberdade de expressão, a liberdade da mulher se posicionar na sociedade, a segunda onda ela já começa a ser mais, vamos dizer assim, ideológica, tá? Começa a ser ideológica. Então já vem com o direito do aborto, já vem com o direito da separação, do divórcio, né? A luta pelo divórcio. E aí nós temos aquela história lá atrás dessa junção feminismo e marxismo que juntou, e a história da sociedade soviética da época, né? Que foi implantada de Stalin, que foi implantada o socialismo junto com o feminismo, e o que aconteceu com a antiga União Soviética, né? Creio eu que todos que passaram pela escola, o livro de histórias, a gente tem o resultado da extinção da antiga União Soviética, e que o que derrubou ela de verdade não foi os governos vizinhos e inimigos. O que derrubou a União Soviética foi as ideologias internas dela. As ideologias internas da União Soviética que destruiu a própria União Soviética. E quem que estava por trás? O movimento feminista e o marxista, né? Então a gente precisa ter cuidado. Eu sei que esse campo, quando se cita os dois lados, a gente precisa ter cuidado, porque quando se fala de marxismo, eu sei que tem muitos cristãos marxistas. Eu, particularmente, isso aqui é opinião minha, né? Não tem nada a ver com o CAPED, com o nosso ministério, eu particularmente eu não entendo como que eu posso ser cristão e marxista ao mesmo tempo. Eu nunca consegui ver essa união, tá? Mas eu sei que tem muitos cristãos que são marxistas, tá? Como eu disse, eu não consigo entender essa união, tá? Com o feminismo, muito menos, porque parece que não conhece a verdadeira história nem do marxismo, nem do movimento feminista, tá? E o feminismo ele é um problema um pouco maior do que o marxismo hoje dentro das igrejas. Por quê? Porque o marxismo ele tem uma pauta, que é a chamada, né, que é o comunismo, tá? O marxismo comunista. A pauta dele é os direitos iguais da sociedade, tá? Então, a luta, segundo eles, é por uma sociedade igualitária. Portanto, os marxistas, tá, comunistas, eles pregam o quê? Que se você trabalhou, seu pai trabalhou, se esforçou, né, a vida inteira, ralou, conseguiu comprar 2 bois. O meu não fez a mesma coisa, tá? Não vou nem entrar em outro, colocar de forma mais escusa, mas o meu não fez a mesma coisa. E aí, hoje aqui tá eu e você. Você é herdeiro desses 2 bois. Eu não tenho, porque o meu não ralou. O que tem que ser feito? Você tem que dividir comigo. Porque é injusto. Porque você foi favorecido, né? Então, tem essas visão distorcida aí do marxismo e é isso que eles pregam. Em resumo, sintetizando de uma forma bem simplista, é isso aí. Então, eles não levam em conta os esforços que foram feitos para obter aquilo ali. Tá? Portanto, essa sociedade igualitária chega num ponto em que o próprio Marx ele vai ver que isso é uma ideologia impossível de alcançar. Marx ele confessa com a própria boca, né? Nas suas obras, no seu livro, o Manifesto Comunista, por exemplo, onde a verdadeira face do Marx, você vai ver ali no Manifesto Comunista, e Marx ele vai confessar que é uma ideologia impossível de ser implantada. Só que para os seguidores do Marx parece que não, né? Então, a gente vê esse esforço aí ainda predominante, principalmente na América Latina. A América Latina é um grande celeiro do marxismo, do comunismo. A China é comunista e tudo mais, mas a China é um comunismo diferente. Então, olha a estrutura da China, por exemplo, não querendo, né, sendo preconceituoso, mas olha a estrutura da China e olha a de Cuba. O que as duas têm de iguais? Comunistas. As duas são marxista e comunista. Mas olha a potência que se tornou a China e olha onde está Cuba. Então, são posicionamentos diferentes, tá? Então, a gente precisa ter essa visão também. E se tratando do feminismo, qual é o problema? Por que o feminismo ele é mais perigoso do que o marxismo? Porque o marxismo é uma ideologia
financeira, monetária, né? É a igualdade de terra, de vida financeira, do padrão social. Já o feminismo não. O feminismo, ela quer uma igualdade. Se antes ela lutava por uma igualdade, o feminismo atual, que está na sexta onda, ele luta por uma superioridade feminina. É uma espécie de planeta das Amazonas, né? As mulheres agora precisam tomar a rédea, né? Elas precisam tomar a rédea. E literalmente tomar, não é adquirir, não é conquistar, é tomar a qualquer tipo de medidas necessárias. Só que quando se conhece o feminismo, você vai ver que é isso aí. Mas o feminismo, ele tem algo muito bom, que o marxismo também tem, que é o marketing. Eles sabem fazer um marketing muito bem feito. E é óbvio que eles não vendem isso. O feminismo jamais, o movimento feminista vai vender isso. Hoje, nós chegamos num momento da história onde as verdades, elas são reveladas também, tá? Hoje, devido à questão judicial, ética, perda dos valores morais e éticos e tudo mais, hoje em dia elas assumem sim, né? Tem muitas aí que assumem sim, nós queremos esse espaço aí. Igual, não sei se alguém já viu alguns vídeos sobre a ideologia de gêneros, onde um desses nomes conhecido da ideologia de gêneros, eles ficam zombando da família, né? Que ele fala que uma pessoa levantou e falou, você quer destruir a família. Ele virou para a pessoa e falou, sim, é isso que eu quero. Né? Esse modelo é arcaico, ultrapassado. Então, já que eu não tenho gênero, né? E aí é do movimento feminista, não é do movimento LGBT, tá? Não, nunca foi do movimento LGBT. O feminismo, ele que projeta o movimento LGBT, então o movimento LGBT hoje em dia ele é forte, não por suas próprias palavras, suas próprias pernas, seus próprios esforços, é um esforço do feminismo, tá? Então, sem o feminismo, o movimento LGBT provavelmente nem sequer existiria, então é fruto do feminismo, tá? E qual que é a pauta deles? Chega num ponto onde, se o socialismo quer derrubar a família, tá? O marxismo-socialismo quer derrubar a família através do patriarcado, porque a partir desse momento, quem retém as riquezas, vamos colocar assim, né? Quem retém as riquezas? As famílias, os clãs. Se os clãs detêm as riquezas, né, do meio da sociedade que nós vivemos, e aí a gente sabe que todas as grandes marcas, todos os grandes nomes foram fundados por clãs familiares, tá? As grandes marcas foram fundadas por um clã familiar, e ali tem quem? Um homem por trás, a figura de um homem, né? Henry Ford, o fundador da Ferrari, o Enzo Ferrari, e aí você vai pegar os fundadores da Bosch, dessas grandes empresas e tudo mais, a gente vai ver que teve a figura de um patriarcado, um sistema patriarcado por trás disso aí. Então, é o clã familiar liderado pelo homem, pelo patriarca da família, que projetou essa riqueza, né? Essa riqueza. E qual o problema para o socialismo, para o marxismo? Para mim chegar a distribuir uma igualdade de renda, onde todos têm os mesmos direitos, onde a gente destrua o sistema capitalista, né? Onde eu possa destruir o sistema capitalista, eu tenho uma grande barreira, que é a figura do patriarcado. Que é ele, a responsabilidade, ele, socialmente falando, ele chamou para si essa responsabilidade de adquirir os bens e reter os bens dentro do âmbito familiar. É ele que luta, né? O sistema patriarcal que luta, e aí o sistema patriarcal ele não é desassociado da mulher, tá? Porque quando a gente fala do patriarcado, parece que é só uma luta do homem. Mas o patriarcado é o marido e a mulher, tá? É o casal. É os líderes da família. É o líder do clã. Então, eu preciso destruir a figura patriarcal. E como que eu destruo a figura patriarcal? Primeiro, colocou-se a divisão entre os homens e as mulheres. Então, eu coloco a mulher, o movimento feminista, aí o socialismo, o marxismo atrai para si as feministas com essas pautas para quê? Eu coloco a primeira divisão no casal, na cabeça da família. Primeira divisão, o homem e a mulher já não se entendem, tá? Mas aí esse homem e essa mulher, eles têm filhos. E claro, sentimentalmente e por uma questão também até de lógica e tudo mais, os filhos influenciam, né? E é assim que tem que ser, influencia no pensamento dos pais. Que uma atitude de uma pessoa solteira é uma, mas para quem tem filho é outra. Ele pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude, né? Por quê? Que vai influenciar na vida do filho. Então, eu ainda tenho um laço que une esse homem e essa mulher, que são os filhos.
Esse é o laço que une a família, são os filhos. Então, o que eu faço? Primeiro eu separo, o feminismo vem e separa a mulher e o homem, o casal, e aí vem as outras ideologias junto com o feminismo e separa os filhos e a família. Então, se eu tenho filhos e pais que não se entendem dentro de uma casa, vamos colocar uma casa simples, um casal com 2 filhos, um filho e uma filha, para ficar melhor ainda, né? Um filho e uma filha. Aí, o feminismo separa o homem e a mulher. O sistema ideológico separa a menina e o menino. Então, eu desestruturo a família. Na visão feminista, assim a mulher assume a posição, né, social, que é, segundo as antropologias lá atrás de Engels e de Marx, era a mulher, né, que liderava o clã, que chegou um momento, né, que foi diferente, mas em algumas sociedades, a mulher que liderava o clã, né? Então, a mulher passa a ter controle, ser a cabeça do clã e automaticamente, se ela é feminista, ela tem essa mente feminizada, né, feminista, ela vai trabalhar junto com o marxismo, então o marxismo consegue derrubar o sistema capitalista. Por quê? A família já não tem mais interesse de reter bens. Se o marido e a esposa não se dão bem, os filhos não se dão bem, se ninguém se dá bem dentro de casa, por que que a família vai trabalhar para produzir bem? Por que que vai produzir o capital? Por que que vai juntar dinheiro numa conta? Por que que vai investir dinheiro, sendo que estamos divididos? O marido olha e fala, eu não vou adquirir bens porque se eu separar da minha esposa, ela vai levar X%. A mulher é a mesma coisa. Aí eu me separo dele, nós somos casados com união de bem, vai levar X%. Então, a gente vê que ali já tem um impedimento para a produção de capital. Então, um dos caminhos do capitalismo, ou do socialismo, marxismo, para a derrubada para chegar ao seu ponto, a sua ideologia, seria justamente destruir a família. E, através de quem? Atacando as suas bases. E qual é a base que pode unir, além de tudo isso, no última instância, para onde que esse povo corre? Pai desestruturado, pai e mãe, né, desestruturado, filhos desestruturados, a família em frangalhos. Isso é um retrato bem comum da nossa sociedade, a gente vê, né? Para onde que eles correm? Qual é a atitude que eles fazem? Quando eles olham e falam, aonde que nós chegamos? Eles vão para a igreja, né? Eles vão para a igreja, vai buscar Deus. Então, agora, não é só a família. Então, eu tenho outro problema. Eu tenho o sistema que eles falam judaico-cristão, né? Que é assim que eles tratam. A religião judaica-cristã. Esse sistema judaico-cristão é ultrapassado. Porque ele vai colocar de volta na cabeça desse homem que ele precisa dessa mulher que ele precisa desse homem, desses filhos que eles têm que obedecer esse pai. A família volta a se reestruturar. Tá percebendo como que funciona a coisa? Então, eu preciso atacar a igreja também. Então, a gente precisa atacar a igreja. Mas como que eu ataco a igreja? Aí vai de várias as formas, né? E hoje em dia, a gente vê as igrejas inclusivas. Então, as ideologias de gênero que entrou dentro da igreja, o feminismo exacerbado, que tomou conta de algumas denominações que surgiu e tal. Então, a partir desse momento, eu preciso construir um lugar onde eles são bem-vindos, tá? Você que é homem que nega a sua natureza, você é bem-vindo aqui. Você que é mulher e nega a sua natureza, você é bem-vindo aqui. Aqui nós não temos Deus, nós não temos uma figura do homem. Mas quando chegar lá vai falar Deus, Jesus, Deus. Então calma aí, a figura patriarcal, e aí que é interessante, é engraçado, porque assim, o movimento feminista, eles têm suas igrejas, né? E eles tiraram da onde? Do sistema judaico-cristão. Só que o sistema judaico-cristão, ele precisa ser descreditado, ele precisa cair no descrédito. Então, aí tem toda uma teologia feminista por trás para descaracterizar a Bíblia. Então, primeira medida, vamos mudar a linguagem, tá? Muda a linguagem da Bíblia. Então, Deus não é mais Deus porque é uma figura patriarcal. Então, na Bíblia feminista não é Deus, é deusa. Então, você vê como que começa. E aí dá destaque para as figuras femininas e você suprime as figuras masculinas. Abraão, Isaac, Jacó. E você começa a colocar destaque para as figuras masculinas. Trechos precisam ser eliminados, palavras precisam ser mudadas. E aí nós temos o Deus, deusa, né? Que Deus não tem gênero.
Ele não é homem, ele não é matéria, então ele não pode ter gênero, né? E isso cria uma confusão danada no meio social, que é a tal do gênero fluido. Você não precisa ter gênero. Antigamente chegou uma ideologia lá na terceira onda, mais ou menos, do movimento feminista, dizia que existia 6 gêneros. 6, né? Foi catalogado lá a Kollontai e essa a francesa lá também, né? Que eu esqueci o nome dela aqui, mas acho que está na nossa revista, que são pessoas, são nomes do movimento feminista. Elas classificaram, falaram que se existe 6 gêneros, tá? Existem 6 gêneros diferentes, tá bom? E aí chegou num ponto que isso não foi sustentado, elas começaram a chegar a exagerar e dizer assim, quer saber de uma coisa? O gênero é fluido, então não existe gênero. Ele não pode ser binário ou não binário, ele simplesmente é fluido. Ou seja, esse gênero ele pode mudar constantemente. Ele não precisa assumir um gênero fixo. Ele se muda constantemente, porque é fluido o gênero. Então, hoje em dia, na visão feminista, existe do movimento LGBT, né, e tudo mais, as outras letras que eles utilizam, na visão deles, existe milhares de gêneros. Portanto, chega num ponto que você pode usar o seu gênero nesse momento para você ser um cachorro, daqui a pouco você pode ser um gato e amanhã você acordar um homem. É normal. Isso não é problema psicológico. Lá atrás, quando eu era criança, você iria para um sanatório, né, da vida. Hoje em dia não, é normal. Aliás, hoje em dia é até complicado falar sobre esses assuntos, né? Então a gente vê a questão do movimento feminista. Por que o movimento feminista ele é mais perigoso? Porque o movimento feminista, se o marxismo ideológico ele quer a redistribuição de renda do sistema financeiro, capital sobre a terra, né, sobre a sociedade, o feminismo ele quer desconstruir, ou hoje em dia não é mais nem desconstruir, é destruir, né? Porque desconstruir é como você pega algo e você vai desmontando partes por partes, mas você mantém as partes íntegras. Então você está desconstruindo, uma espécie de engenharia reversa. Hoje não, eles querem destruir, aniquilar, simplesmente apaga esse sistema, tá? Então, o grande perigo do movimento feminista é esse. Só que eles vêm disfarçado, como a Bíblia fala, de lobos em pele de cordeiros, e vêm com pautas bonitas. E por trás dessas pautas, a verdade é outra. Então, é importantíssimo nós estudarmos esses movimentos, tá bom? E aí nós chegamos no tópico 2, que é o patriarcado e o matrimônio, tá bom? Portanto, o patriarcado, segundo Engels, ele surge da necessidade do capitalismo, né? Uma vez que o capitalismo começa a surgir, as aldeias, né, primitivas, os povos primitivos, começam a juntar capital, que antes eles não tinham, então comia dos frutos, castanha, e aí ele dá toda essa questão aí, né, antropológica de como que era a alimentação, peixe, caça e tal. Aí chegou uma hora que ele começa a juntar como uma sociedade fechada. E aí começa a criar regras. Claro, o homem cria as regras, né? Não é a mulher. O homem cria as regras. E aí, para que nessas regras, o homem começam a não ter pessoa suficiente, uma vez que todo mundo se relacionava com todo mundo, agora precisa formar pares e tudo mais, a família, surge a família, e não é suficiente, mulher suficiente para a tribo. Então vai buscar em outra tribo, através do rapto, que é chamado o rapto, né? Que raptava aí na outra tribo e raptava a fêmea e trazia para essa tribo. E aí então, para não ter bagunça, vamos fazer leis para esse tipo de situação, para que nossas tribos não entrem em guerra e tudo mais. Então Engels ele é bem engenhoso nesse ponto aí, tá? Ele é bem engenhoso para explicar como que isso surgiu. E é claro que essa visão de Engels não é do Engels, praticamente, né? Ela é do próprio Marx. Só que aí quem assina é dizendo que foi o Engels que fez, mas são as visões de Marx, tá? Então, o patriarcado surge devido ao capitalismo. Então, patriarcado e capitalismo não podem existir um sem o outro, na visão do marxismo e do feminismo. Então, a gente precisa destruir os dois. Precisa destruir o patriarcado e para se atingir para se atingir a questão financeira, que é
esqueci, a questão financeira, né? Que é o capitalismo, Então, para que eu possa atingir o capitalismo, eu preciso destruir o patriarcado, porque ele é a figura do protetor, do provedor, tá? E aí a gente vai para a Bíblia e a gente vê que o patriarcado, ele não é um sistema montado pela necessidade. O patriarcado surge com a criação de Adão, né? Humanamente falando, surge com a criação de Adão. Adão e Eva, filhos. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia ela sempre trouxe uma visão patriarcal, tá? Adão e sua esposa e filhos, Noé, sua esposa e filhos, Abraão, esposa e filhos, Isaac, esposa e filhos, Moisés, esposa e filhos, e vai vindo no sistema patriarcal até chegar à figura do rei, né? E qual é a figura do patriarcado? Qual é a visão? Qual é a mensagem que o patriarcado realmente ela deveria nos apresentar? Porque a gente acha que é simplesmente formar família e juntar capital, tá? Mas o patriarcado, ele faz parte da questão da aula passada que nós falamos do culto a Deus. O patriarcado é uma espécie de pontífice, tá? Ele é uma espécie de sacerdote. Hoje em dia nós tratamos esse assunto dessa forma, né? Sobre o sacerdote, que cada homem é sacerdote do seu lar, tá? Então, ele é o sacerdote. E qual a figura de um sacerdote? Quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, vai ver que o sacerdote, ele era quem conectava de certa forma, não era isso? Ele conectava o povo a Deus. Ele era aquela ponte entre Deus e o povo. Então, ele era uma espécie de conexão entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Ele que fazia expiação uma vez por ano, né? Esse sacerdote fazia expiação pelos pecados de quem? Das famílias, da nação, e uma vez por ano fazia os pecados da nação inteira. Então, era esse sacerdote que ia lá e fazia essa expiação. Levava o sangue até o propiciatório e ali aplacava a ira de Deus mais uma vez, e o povo era favorável a Deus, né? Então o povo se tornava favorável perante Deus. E a ira de Deus era afastada do meio da nação. Então o papel do sacerdote é ser um pontífice, aquele que constrói a ponte entre o que a filosofia vai chamar de pontífice, né? Que ele fala que é aquele que liga o mundo das ideias ao mundo real que nós vivemos, tá? E o real na filosofia tem outro sentido, que não é o que nós temos o hábito o nosso costume de se expressar. Então, ele era uma espécie de pontífice. E quando a gente vai lá para a figura do patriarcado dentro da Bíblia, é justamente isso. É ele que liga esses dois mundos. Então, a figura do homem dentro da família é a mesma que era de Adão, é a mesma que era de Moisés, de Abraão, de Noé, tá? É a mesma figura. É ligar a família a Deus. Portanto, o homem, ele é um sacerdote dentro do seu lar. E como eu falei sobre essa questão de cada um saber qual que é o seu lugar. Então, se eu tenho uma casa, um lar, onde o homem ele não sabe qual é o seu papel, ele não exerce o seu papel que Deus determinou, não o que ele pensa, não o que ele imagina, das suas próprias convicções. Não, o que Deus quer de mim? Qual é o sentido de uma família? Qual é o sentido de ser cristão? Né? Então, quando ele exerce o seu papel de sacerdote do lar, esse pontífice, o que ele faz? Ele conecta a sua família ao mundo espiritual. Então, eu tenho uma família sadia, um culto a Deus sendo prestado de forma correta. E quando o homem ele nega o seu papel, ou por força, ou por própria vontade, ele deixa de exercer seu papel, a família é desestruturada. E por que a família é desestruturada? Simples. Porque o foco da família não é mais conexão com Deus. Não tem mais aquela conexão direta com Deus. Não é, o papel do homem não está sendo exercido. O papel do patriarca, da figura do patriarca, não é mais feito. Então, a família, naturalmente, ela vai ser destruída, ela vai ser desfeita. E aí vai gerar as confusões. Os filhos não sabem qual que é o lugar dele, a esposa não sabe qual que é o lugar dela, e muito menos o homem, porque ele não exerce o papel que é dele. Por isso, nós, homens, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vai formar família, e eu sei que alguns entre vocês, com certeza, né, entre os jovens nas congregações já estão pensando em formar família, ele precisa entender qual que é o papel dele, que ele está assumindo. E não ter medo,
tá? Não ter medo, porque isso é natural, é algo natural e é dessa forma que nós somos instruídos, tá? Perante Deus, de formar uma família. Por isso, o homem largará sua mãe, seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher e se tornarão uma só carne, né? A sua esposa se tornará uma só carne. Então, esse é o curso natural da vida, tá? Esse é o curso natural. O homem, ele tem essa necessidade, ele precisa dessa outra parte dele, dessa outra metade dele, tá? Então, quando a gente fala sobre a figura do patriarcado, do patriarcado, qual que é a figura, o papel dele? É essa daí, é ser sacerdote, é ligar essa família a Deus. Então, a responsabilidade de quem constitui família é saber que ele vai estar constituindo um clã, né, formando um clã, ao qual o papel principal deles é conexão com Deus. Então, por isso que a gente vê quando as famílias, elas não buscam a Deus, famílias descrentes, secularizadas e tudo mais, pode ter muito dinheiro, pode ter muita fama, pode ter o que for, mas espiritualmente e socialmente, dentro da família, como família, são desestruturados. Filhos desobedecem aos pais. A gente vê na televisão aí recentemente alguns casos onde os filhos mataram os pais por causa de herança, né? Matou pai e mãe. Por quê? Porque o papel que está sendo exercido pelo homem não é o que ele realmente deveria estar sendo exercido, né? Ele deixa de cumprir o seu papel, que é de ser sacerdote do lar. Então, a figura do patriarcado, quando nós falamos aqui, não é machismo, que é importante a gente ensinar para os nossos jovens, que não se trata, né? E eu sei que as meninas, né? Infelizmente, na cosmovisão que é formada hoje socialmente, essas coisas têm impacto, né? E parece que é machismo da parte a abordar esse tipo de assunto, mas não é. É porque nós temos um papel a cumprir. Como seres humanos, como cristãos, nós temos um papel a cumprir. E nós precisamos conhecer esse papel, tá? Por que os cristãos tradicionais não apoiam os movimentos feministas? É o tópico 3, tá? Simples. Por tudo isso que nós já falamos aí. O movimento feminista ele é contra a religião verdadeira, né, que eles falam que é ultrapassado, o movimento judaico-cristão, então precisa ser destruído, né, ou transformado. Por quê? Elas apoiam ideologias de gêneros, porque as pautas dos movimentos feministas hoje não são mais sociais, não são mais os direitos das mulheres. Se você for olhar, não tem um direito de mulher ali sendo lutado, que esteja sendo defendido. Aliás, ao contrário, né, até querem tirar o Dia dos Pais, aí o Dia das Mães, então é Dia do Cuidador. Então a figura da mãe é destruída, porque o movimento feminista, para ele ser realmente um movimento de direitos e feminino de verdade, eles deveriam preservar a figura da mulher, só que não. Na visão feminista, a figura da mulher é uma figura, o papel da mulher na sociedade é um papel formado por opinião do homem. Foi o homem que sintetizou esse papel da mulher. Qual é o papel dela? Qual é a função dela? Então, a gente precisa desconstruir tudo isso, tá? Então, a mulher precisa reencontrar qual é o papel dela no meio da sociedade. E isso, como eu disse, ele leva à divisão nos lares e, consequentemente, o afastamento de Deus. Porque uma família destruída, desestruturada e que não busca Deus, nós já sabemos qual que é o fim, tá? Então, esse é o ponto principal do tópico 3. E qual o papel do homem qual o papel do homem na sociedade e no matrimônio? Além de provedor, nós exploramos muito, eu sei que quando a gente vai falar da figura do homem, a gente sempre associa ao provedor, né? Ao provedor material, tá? Geralmente é o provedor material. E não está errado. Além da figura do provedor material, e aí a gente vai para a Bíblia, pega todas as figuras bíblicas, né, do patriarcado, dos homens e tudo mais. A gente vai ver qual que é o papel deles. É sempre de provedor, sim. É ele que defende a família, é ele que guia a família. Você pega um grande exemplo de Abraão. Então, é ele que vai guiar a família para onde Deus mandou. É ele que vai juntar os bens materiais sobre a terra. Então, é papel dele proteger o clã, fazer com que o clã cresça, se desenvolva, aplicar as leis morais, éticas, as leis sociais. Então, é papel do homem fazer isso aí. Então, a gente associa muito a questão do provedor, mas, como foi dito aqui nos tópicos anteriores, a gente acaba esquecendo que o principal papel do homem no matrimônio é ser o sacerdote do lar.
É ser aquela ponte, aquele que ligará a família a Deus. Assim como Adão foi, os seus filhos, a gente vê ali os filhos dele, Caim, antes de matar Abel, vê que tudo indica que cultuavam a Deus, tá? Então, da onde eles tiraram isso? Noé cultuava a Deus, da onde saiu isso? Né? Os filhos de Noé, como que eles sabiam desse sistema? Por que precisamos adorar a Deus? Então, o principal papel do homem na sociedade e no matrimônio é conduzir a sua família para Deus. É ser um sacerdote do lar. E aí a gente vai ver todas as questões que já está implícito no seu papel lá, desde a Gênesis, né? Que são os sociais, espirituais, culturais, ou seja, os mandatos, que dentro da teologia nós chamamos de mandatos, né? Mandatos sociais, mandatos culturais, mandatos espirituais e assim por diante. Portanto, ele cumprir com o seu papel, que foi designado por Deus. Então, esse é o principal ponto que nós precisamos destacar aqui. E, infelizmente, quando se fala nessa questão de união nas igrejas, no meio jovem e tudo mais, assusta um pouco quando vai se falar de casamento. Então, trazer um assunto relacionado a casamento, a família, a posição do homem perante a sociedade, perante a família, dentro da igreja, eu sei que acaba trazendo um impacto meio, né, aquela coisa de colocar o pé atrás e falar, opa, calma aí, vamos devagar, né? Por quê? Porque por todas essas ideologias que a gente vê sendo disseminadas, e essas ideologias, infelizmente, têm chegado à igreja, as pessoas elas têm uma certa cautela, tá? Quando se vai falar sobre essas coisas. E, inclusive, raramente você vai ver alguém falar sobre feminismo dentro de uma igreja. Você não vai ver um pregador subir no púlpito a fazer uma pregação e, vamos dizer assim, citar de forma negativa o movimento feminista. Aí nós temos dois problemas. O primeiro deles é o medo, tá? Então, como dizia o vô do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, primeiramente, o medo do que isso impactará, tá? Então, não trata desses assuntos, não se posiciona como a figura do homem, não, eu preciso me posicionar. Olha, o movimento feminista não é correto e tal. Por que essas coisas é pouco falar dentro das igrejas? Simplesmente por isso, por causa do medo da repressão que vai vir com isso. Então, aquela pessoa que é visto como legalzinha, poxa, até achava fulano legal, né? Poxa, achava ele uma pessoa esclarecida, mente aberta, mas não, ele é um machista, é retrógrado, que é essas palavras que se usa, né? Então, quando se fala contra o movimento feminista, infelizmente, na mente das pessoas já estão que é machismo que faz isso. Então, muitas das vezes, nós temos dificuldade de tratar desse assunto dentro das igrejas por causa disso, da mentalidade que criou. Que se falar de qualquer assunto contra esses movimentos, e não contra a mulher, né, mas contra esse movimento, infelizmente, é um posicionamento machista. É coisa de gente machista. E quando nós nos acovardamos de cumprir com esse papel, de levar isso para a mesa, vamos dizer assim, para a mesa de debate, e a escola dominical é um excelente local, tá? E ali, principalmente com jovens que vão formar a próxima geração, as próximas famílias, como que a sociedade vai ser a partir de agora, cabe aos jovens, né? É eles que vão construir essa nova sociedade, tá? Então, as nossas gerações vai se passando e a dos jovens vão ascendendo, que é o natural. Portanto, que sociedade que eles terão? Como que eles vão se posicionar nessa sociedade? E esse é o papel da Escola Bíblica Dominical, dar essas orientações. Claro, orientações. A Escola Bíblica Dominical ela não é doutrinadora. Ela nunca pode ser usada como instrumento de doutrinação fora da Bíblia, uma vez que a gente precisa entender que doutrina é bíblica, né? Então, a doutrina bíblica, sim, mas ela não pode usar no sentido, vamos dizer, no sentido secular como um instrumento de doutrinação. Mas, determinados assuntos a gente precisa levar. E jovens é excelente para esses assuntos, porque eles têm uma mente mais aberta, eles discutem mais, faz mais questão, eles se questionam mais. E por que isso? Por que não aquilo? Então, tá aí, o professor ele tem uma excelente oportunidade de ter esse debate, né? É o que
dentro do âmbito corporativo, nós falamos que é um brainstorm, né? Uma troca de ideias. Leva essas ideias. Como que as meninas vê o patriarcado hoje, a figura dos homens? Faça essa pergunta para elas. Como que você vê a figura do homem hoje na sociedade? E na igreja? E dentro da casa, do lar? Como que você acha que seria o modelo ideal? Homens, como que você vê as mulheres hoje? Então, leve essa discussão para dentro da sala de aula e vamos fazer, vamos dizer assim, ser mais esclarecidos nesses assuntos. A gente não pode deixar que certos tipos de assuntos se tornem tabus entre nós. E esse tem sido um grande tabu, falar sobre o papel da mulher e o papel do homem dentro da igreja. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, tem sido um grande tabu. E não deve ser assim, nem pode se tornar isso aí, tá? Então, nós temos aí um tabu, um mito a ser desconstruído, tá bom? Portanto, esse é o papel do homem na sociedade e no meio familiar e, consequentemente, vai se refletir na igreja, que é o nosso grande foco, né? Que é levar o nosso culto a Deus. Então, a forma como nós nos comportamos, como nós vemos a igreja, vai depender muito de nós termos essa visão de qual que é o papel do homem e qual que é o papel o papel da mulher no meio social e no matrimônio. Portanto, simples, tá? Fica aí a lição, o patriarcado e o movimento feminista. Como eu disse, a intenção era ser bem sintético, não esticar muito o assunto, porque eu sei que vai surgir muitas ideias durante a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Portanto, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo.